Ô, Milene, tem uma coisa que é meio inexplicável. Mãe, jogador, apaixonada por futebol, pai, um monstro de jogador, né? É o cara que ganhou todo título, reconhecido mundialmente como Sim. jogador de futebol. Como é que o filho não virou jogador de futebol? O que que pega? Como diria o Ronaldo, o que que pega? O que que pega? Vou dizer o que que pega. Eu acho que eu saturei o pobre do meu filho. O Ronald viajava E- comigo o tempo inteiro para jogar futebol. Então, e assim, viagem do futebol feminino, a gente tá falando de futebol feminino, sei lá, há 20 anos atrás, onde ele tinha que, sei lá, ficar 4 horas dentro de um ônibus para fazer uma viagem. O Ronald era o mascote do nosso time, né? Onde a gente ia, o Ronald era o mascotinho. Eu cheguei a fazer pré-temporada no Fiamma Monza, que ele foi comigo. Tem foto eu carregando o Ronald nas costas, correndo com ele nas costas. Então ele passou a ser o xodó de tudo. Só que era futebol, acho que 24 horas. E com certeza absoluta, essa pressão de... Ele sempre foi a cara do pai dele. Assim, o Ronald... Ele tem meu sorriso, tá, gente? Eu acho. Se vocês tiverem criatividade, vocês vão ver um sorriso do Ronald. Mas assim, ele sempre foi muito parecido com o pai dele. E ele tem os trejeitos assim, jogando. O Ronald, ele sempre foi muito grande, muito mais... Ele se desenvolveu mais rápido do que as crianças da idade dele, né? Que ele convivia. Então ele tinha um arranque muito rápido. Essas Eu conheço alguém assim umas também. trocas de direção e chute potente. Então o Ronald tem vários troféus de artilharia. Que ele fala assim, não, eu não jogo bem futebol. Eu falei, meu filho, um dia eu vou te desmentir, vou mostrar todos esses troféus aqui e medalhas de campeão e artilharia, porque ele sempre foi bom. Só que todo mundo falava, vai ser igual ao seu pai, vai ser igual ao seu pai. A frase que mais falava e que ele mais escutava, ou como uma pergunta ou afirmando. E a gente sempre ensinou que ele fosse ele. O Ronald era dessas crianças que, às vezes, brincando, o pessoal falava, o filho do Ronaldo. Ele virava bravo assim, falava, me chamo Ronald. Sempre teve muita personalidade de quem ele era. Então, eu acho que isso foi afastando ele. Falei, pô, eu não posso jogar futebol sem me parecer com meu pai. E ele tinha que ter essa identidade dele. Por um outro lado, em paralelo, ele sempre foi muito fã de música. Eu fui uma criança que sempre estava cantando pelos cantos, escutava música, gostava, sempre foi assim. Ronaldo gosta também, né? Muito, tanto que o Ronald fala que o pai dele foi o grande incentivador, porque levava ele nas festas. Eu encontrei alguns shows, o Ronaldo em alguns shows do Maná, que a gente Sim, gostava muito e tal. sim. Ele gosta muito, é. Não, e o pai dele, assim, o Ronald sempre era alto, então ele entrava numa sunset dessas, com 14 anos. O pai dele comprou uma casa em Ibiza, e lá é o berço da música eletrônica. Então, quando ele ia pra lá, o Ronald ia nas festas com ele, aí o Ronald falava, mãe, eu fico aqui do lado do DJ, só vendo, assim, como é que ele pode mexer com a alegria das pessoas. Então, às vezes, o lugar tá meio caidinho, ele bota uma música, ele incendeia. E aí isso foi me fascinando, né? Os botões e tal. Então ele acabou vendo, né, esse estilo de vida lá em Ibiza e como que eram os DJs. E acabou se apaixonando. Fazia festas em casa, festa de família, o Ronald era o DJ contratado. Fazia para os amigos e tal. E aí acabou virando a profissão dele. Isso desde os 14 E anos. ele tem talento especial para... O Ronald, ele nunca teve aula. Tudo que ele sabe é, por exemplo, na época de pandemia, ele fazia milhares de cursos assim, esses que tem de internet, curso à distância, né? Livros, ele gosta de ler bastante. Eu acho que foi também uma herança, porque eu sempre gostei muito de ler. Se eu disser que eu não assisto TV, a galera vai achar que eu sou meio ET, mas eu não sou muito de ver TV. E à noite, eu nem tenho TV no quarto. Para mim, a TV, para dormir, eu tenho que ler. E a gente sempre fez isso, né? Sempre antes de dormir, a gente lia. Tanto que quando o Ronald, ele nasceu na Itália e viveu na Espanha até os 9 anos, até quase 10. Que a gente veio no final de dezembro, ele fazia 10 em abril. E ele nunca tinha estudado português. Falava português, né? Era uma regra em casa, só falar com ele em português, nem metade, porque às vezes via alguém e falava, Ronald, vamos pra ducha. Aí eu falava, não, vamos tomar banho. Não fala metade da palavra. E aí, a gente sempre leu muito. E quando eu vinha pro Brasil, eu levava vários livros. Gibi da Mônica,
Uma vez eu encontrei com o Maurício de Souza, eu falei, olha, você ajudou a educar meu filho, porque ele lia bastante. Então, quando a gente voltou para o Brasil, ele não sabia as regras gramaticais, porque ele não estudou português. Lá ele estudou num colégio inglês, um bilíngue. Então, as aulas eram em inglês e como segundo idioma era o espanhol. Então, ele não sabia o português escrito assim. Mas o fato de ele ler, ele já sabia como escrever a palavra, sem regras. E aí, quando ele veio para o Brasil, ele também foi para um colégio bilíngue, onde era a aula em inglês, o primeiro idioma, e segundo, o português. E foi até engraçado isso, porque ele teve que fazer uma redação para saber qual era o nível do português dele. E aí ele falou assim, o que eu escrevo? Aí a professora falou, sei lá, fala que você gosta de fazer com a tua avó, que você está vindo morar no Brasil. Enfim, é só para eu te avaliar mesmo como escrita. E ele fez a cartinha lá, aí ele falou, tô voltando a morar no Brasil, vou ver mais a minha avó, meus primos e tal. E eu gosto muito de brincar com eles, e eu gosto muito de jogar videogame com meu pai e jogar futebol com a minha mãe. E aí a professora leu aquilo e falou assim, Milene, é engraçado, porque ele falou aqui que ele joga videogame com o pai e futebol com a mãe. E ele falou assim, até então, né, seria diferente, mas assim, a gente tá falando que o pai dele é o Ronaldo. E ele falou que ele gosta de jogar futebol com a mãe. Eu falei, porque a gente joga bastante, né? A gente morava numa casa lá na Espanha que tinha um pedacinho de grama e a gente ficava brincando bastante. Então, é engraçado assim que ele tem essa referência de futebol muito mais, né, de jogar, de vivência comigo. Qual é a nacionalidade dele? Ele é brasileiro, nascido em Milão, porque na verdade lá eles pegam nacionalidade Entendi. dos pais, né? Uhum. Então, os pais Dos pais, né? brasileiros. Só que eu tenho descendência italiana. Então agora a gente está vendo aí, né, eu tenho um bisavô que era italiano. Meu avô já nasceu aqui, minha avó também, mas bisavô eu tenho um bisavô italiano, de Padova. Embora ele tenha nascido na Itália, tem que fazer o processo para ele virar italiano. Eu sei que hoje tem até uma lei que saiu nova aí de nacionalidade e tal, italiana, mas o fato de ele ter nascido ajuda muito, entendeu? Você pode pedir por descendência, né? Eu não precisava ter nascido lá. É um caminho um pouco mais difícil, acho que agora mudaram a lei, mas o fato de ele ter nascido lá ajuda bastante. E também, por exemplo, o pai dele tem nacionalidade também espanhola. Na época que jogou lá e tal, ele fez essa dupla cidadania. Mas ele, assim, tá escrito na certidão de nascimento, brasileiro, nascido em Milão.